todos nós nessa noite. Já que nós estamos aqui falando sobre o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela vem da etimologia grega e significa revelação. Ou seja, Deus vai revelar através do livro do Apocalipse aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele almeja, aquilo que Ele deseja para todos que entregaram a sua vida a Cristo. Essa palavra revelação, ela é uma palavra que vem do céu para essa igreja e para nós nessa noite. Amém, querido? E narra os acontecimentos do passado, do presente e do futuro. São esses três objetivos aqui que a palavra de Deus, através do livro do Apocalipse, apresenta para nós. Coisas que aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo hoje e coisas que acontecerão no futuro. Então, é isso que o livro do Apocalipse vai narrar para todos nós. E ele vai direcionar essa carta à igreja de Pérgamo. É claro e é lógico que se nós fôssemos descortinar tudo sobre a igreja de Pérgamo, nós levaríamos aqui no mínimo umas 6 horas, mas bem reduzido aqui, nós vamos entender e compreender muito bem o que Deus quis falar e o que Ele desejou falar, Ele falou para essa igreja. Amém, queridos? Eu quero falar nessa noite sobre os 4 propósitos desta carta. Esta carta, à igreja de Pérgamo, ela vai apresentar 4 propósitos. Porque o nosso Deus, diferente de muitas pessoas, é um Deus que trabalha com propósito. O nosso Deus é um Deus que está sempre trabalhando com propósito. Então Deus, ao enviar essa carta à igreja de Pérgamo, Ele vai enviar com propósito. Você está pensando que você veio aqui nessa noite, do nada? Você veio aqui porque o Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui e tem propósito na sua vida. Aleluia, qual é o propósito, pastor? O propósito primeiro é falar a respeito da igreja e para você também conversar contigo, conversar comigo, conversar conosco. E o primeiro propósito aqui, dessa carta à igreja de Pérgamo, é revelar-se essa igreja. O primeiro propósito é mostrar para essa igreja que quem está falando com ela é o Deus da vida delas. É revelar-se essa igreja, mostrando para essa igreja que quem está falando com eles é o Deus Todo-Poderoso. Você que está sentadinho nessa noite, quem está falando com você nessa noite é o Deus Todo-Poderoso. Digam de honra, digam de glória, digam de louvor, digam de exaltação. Se sinta feliz, privilegiado, porque você está nessa noite ouvindo aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alabandasúbia. Então o Senhor Deus aqui, através de Jesus de Nazaré, vai se revelar a essa igreja. Ou seja, olha só o que o versículo vai dizer. O versículo vai dizer que o Senhor, aquele que está falando contigo no versículo de número 12, ele possui uma espada afiada de 2 gumes. Ora, quem é que tem uma espada afiada de 2 gumes? Ou quem é essa espada afiada de 2 gumes? Ela aponta para a palavra de Deus. Agora, quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus de Nazaré. Então a igreja está entendendo que quem está falando com ela é Jesus de Nazaré. É o Senhor dela, é o Senhor da vida dessa igreja. Então ele se revela dizendo: quem está falando contigo é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Oh, aleluia! Ele está falando de Cristo, ele está falando da palavra. Então ele se revela dizendo quem ele é. Quando o mensageiro
que é o anjo, quando o mensageiro ele está com essa carta nas mãos, e ele se depara com essa palavra, ele logo vai entender que aquele que tem a espada de dois gumes, ele está dizendo: eu já sei, quem está falando conosco é Jesus. Oh, queridos, é muito importante para nós entendermos e compreendermos quando nós estamos no culto, ou quando nós estamos em algum lugar, que vem alguém, muitas das vezes, trazer uma mensagem, muitas das vezes alguém pode nos dar um conselho para nós. É muito importante para nós entendermos e compreendermos se aquela pessoa que fala conosco, ela está falando pelo Espírito Santo de Deus, ou aquela pessoa está falando pelo seu próprio Espírito. Por isso é tão importante identificar quem fala conosco. Você está identificando quem está falando com você nessa noite? É a palavra de Deus. Então fica atento. Muitas das vezes a pessoa vem até a gente, e a gente está passando por luta, por problema, seja no casamento, na saúde, em qualquer área das nossas vidas, e a pessoa vem e traz uma palavra para a gente. E você tem que examinar ao pé da palavra, ao pé da Bíblia, à luz da Bíblia, se aquilo que eles estão falando para a gente, o conselho que estão dando para a gente, se é Deus falando conosco, irmão. Porque muitas das vezes é o espírito do homem tentando, querido, nos colocar em caminhos errados, em caminhos que não tem jeito e não vai prosseguir com o sucesso, não vai trazer vitória sobre a vida dele. Mas quando nós observamos pela palavra de Deus, que aquilo que fala conosco é pelo Espírito Santo de Deus, então o resultado é vitória de Deus para nossas vidas. É muito importante identificar, querido, é muito importante isso, porque conselhos errados nos levam a lugares errados, mas conselhos bons nos levam a lugares bons. Então a igreja identifica que quem está falando com ela é Jesus de Nazaré, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos que fazer igualzinho os irmãos de Bereia. Quando Paulo estava pregando para os irmãos de Bereia, a palavra do Senhor vai dizer que eles ouviram Paulo, mas mesmo ouvindo Paulo com tanta sabedoria, com uma chamada extraordinária, não foi o suficiente para eles crerem. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles iam consultar se aquilo que eles estavam recebendo eram verdadeiramente vindo da parte de Deus. Se não era coisa criada por Paulo, se não era coisa de homens, então eles identificavam e diziam assim: não, é Deus que está falando conosco. Que nessa noite você possa sair daqui com esse entendimento e compreendendo o valor que é entender e compreender que quem fala conosco se está falando pelo Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Não se deixe ser enganado por ninguém. Não se iluda por ninguém. Olhe para a palavra de Deus. Não vá dizendo amém. Não vá dizendo o que vai fazer. Antes consulte a Deus. E se você tiver alguma dúvida acerca daquilo que estão falando com você, vem da parte de Deus, procure o pastor presidente da igreja, procure o departamento de ensino, os mestres, alguém que tem o conhecimento um pouquinho mais elevado que você, porque vai te explicar, vai dizer verdadeiramente isso aqui está de acordo com a Bíblia, tem fundamentos bíblicos. E se tiver fundamentos bíblicos, você vai dizer assim: Deus falou comigo. Se tem fundamento bíblico, você vai dizer assim: eu recebi uma palavra e vai mudar a minha vida, eu vou tomar posse dela, querido. Oh, aleluia! Escolha, querido. As nossas escolhas nos levam a um lugar bons ou ruins. Escolha sempre a melhor parte
que é consultar se verdadeiramente aquilo que estão falando conosco tem fundamento bíblico. Porque o que mais nós verificamos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos entre nós cristãos, seja na igreja ou fora dela, são pessoas chorando, pessoas tristes, pessoas colhendo frutos tão amargos, porque ouviu uma historinha e acreditou nela, e a pessoa ainda usou o nome de Deus, e muitas das vezes entrou num caminho errado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus nessa noite, querido, como fez com essa igreja, Ele está mostrando um caminho a ser seguido. Mas quem tem que trilhar esse caminho somos nós. Então o Senhor aqui, querido, Ele está mostrando para essa igreja que quem está falando com Ele é Deus. Não saia acreditando em tudo que você ouve. Não acredite em todos os pregadores, em todos os mensageiros, porque muitos deles não falam pelo Espírito de Deus, falam muitas vezes pelo seu próprio Espírito e quer doutrinar você, cidadão do céu, servo do Deus Altíssimo. Levante a sua voz e diga: obrigado, Senhor, porque eu estou ouvindo uma porção da palavra que é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E ele vai dizer assim, querido, eu peguei os versículos e eu destrinchei, coloquei alguns pontos para que a gente entenda e compreenda. É importante lembrar que nós estamos hoje num culto de ensino da palavra de Deus, aonde o objetivo primordial, principal, é crescermos no conhecimento, se encher do conhecimento de Deus. Amém, querido? Então ele vai dizer assim: e ao anjo da igreja. Essa palavra anjo, ela vem do grego e que significa mensageiro. Todas as vezes que você ouvir essa palavra anjo aqui, no contexto bíblico de Apocalipse, está se referindo a um mensageiro, tá bom? Ou seja, a uma pessoa que detém a palavra de Deus, que é responsável de transmitir aquilo que Deus deu para ele, aquilo que Deus deu para a pessoa, para os demais, ou seja, para a congregação. Então aqui ele diz assim: ao anjo da igreja. Quem era esse anjo? Ou quem foi esse anjo da igreja? Esse anjo da igreja aqui foi o bispo de Pérgamo chamado Antipas. Ele foi o anjo da igreja. Era ele que era o presidente dessa igreja, o mensageiro dessa igreja. Antipas, o bispo Antipas, ele era esse anjo da igreja. E ele foi discípulo, Antipas, ele foi discípulo de João, o evangelista João. Em outras palavras, Antipas aqui, ele tinha um professor, que professor excelente, aprender a palavra, os caminhos do Senhor, pelo apóstolo João. Foi João que ensinou todas as verdades da palavra de Deus para Antipas. Que coisa linda e que coisa maravilhosa. Entendemos e compreendemos que Deus coloca pessoas do nosso lado maravilhosas para nos entender e compreender a nossa caminhada, a nossa chamada, nos ensinar a chegar mais perto de Deus. Então quero dizer nessa noite, valorize quem ensina a palavra para você, valorize quem está ensinando os caminhos retos do Senhor, glorifique a Deus, exalta a Deus pela vida dela, ore por ela, agradeça a Deus por essa pessoa bendita, maravilhosa, que o Senhor colocou do teu lado para ensinar, glorificar, ensinar os caminhos retos do Senhor. Que coisa boa, é um presente desse Antipas, receber um presente maravilhoso, porque você tem um professor como João. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, querido, ele ensinou muitas coisas acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui trazer uma observação para nós. Oh, aleluia, eu sou fiel. Os convertidos são aqueles que são fiéis ao Senhor, fiéis às suas doutrinas, e não larga essas doutrinas por nada, não deixa Jesus por nada. Queridos, são os fiéis que Deus
tem na terra, e com certeza que nós somos esses fiéis, para a honra e glória do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Meus amados queridos, agora vamos pensar comigo. Se João está exilado na ilha de Patmos, por causa do evangelho de Jesus, por causa do ministério, da função que ele exercia, das verdades que ele pregava, se ele está na ilha de Patmos, e se ele escreve uma carta a essa igreja, como é que essa carta chegou até essa igreja, se João está exilado? Já parou para pensar? Vamos entender e compreender um pouco sobre isso? Já que estava aqui no governo de Roma, o Império Romano dominava, como é que essa carta chegou? No Império de Roma, os serviços postais era feito só quando os assuntos eram administrativos ou assuntos militares. Fora disso daí, eles não entregavam carta para ninguém. Então, como é que era feito essa entrega de carta no tempo antigo? Era feito pelos parentes, pelos amigos, e até às vezes por uma pessoa estranha, que dizia: você está indo para onde? Eu estou indo para Pérgamo, você pode levar essa carta e entregar fulano de tal para mim? Você está indo para onde? Eu estou indo para tal lugar, você pode levar essa carta para mim? Era assim o serviço que era feito. Era dessa forma que era feito. Trazendo para os nossos dias, você mora no Rio de Janeiro, e você tem um parente em Saquarema, e você fosse naquela época, se você quisesse fazer com que uma carta chegasse até um ente querido, e sabendo que um ente querido iria para esse lado, viria para a cidade de Saquarema, o que você fez? Faz um favor para mim, entrega. Era dessa forma que se faziam. É dessa forma, então, pelo um estranho. Agora João, aqui ele está na ilha de Patmos, e agora como é que essa carta vai chegar até essa igreja? Provavelmente, João deve ter enviado essa carta por meio de soldados. Provavelmente ele fez amizade com algum soldado desse, porque quando Jesus está no negócio, até os inimigos são usados para abençoar a gente. Quando Deus está no negócio, até as coisas que é para dar errado, pastor Paulo e pastor Ney, dá certo. Quando Deus está no negócio, Ele abre porta, não abre porta. Quando Deus quer fazer, Ele pode todas as coisas. Ele faz o seu inimigo virar o teu amigo para te abençoar. Eu fico pensando, imaginando que o apóstolo Paulo, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, ele pode ter encontrado um soldado desse, que era um estranho, mas o estranho virou alguém para fazer algo de Deus em prol de uma igreja. Às vezes, querido, Deus usa algumas pessoas que a gente nem imaginaria que essa pessoa fosse nos abençoar, mas é Deus dizendo: abençoa meu servo, abençoa minha serva, abençoa minha igreja. Às vezes as bênçãos vêm, querido, de alguém, querido, que disse: não é impossível. Pois é, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Eu quero profetizar em tua vida. Deus já preparou vitória para você. E não se preocupe se ele usar um inimigo, não se preocupe se ele usar um estranho, não se preocupe se ele usar alguém que você esteja dizendo, mas logo ele é. Então você diz: é Deus, é Deus. Foi Deus que enviou. Recebe essa palavra. E quando Deus te abençoar, você levanta a tua voz ao céu e diga: obrigado, Senhor, e ore por essa pessoa, porque de uma certa forma essa carta chegou à igreja de Pérgamo. Porque quando Deus quer, Ele faz. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Um outro detalhe muito importante que eu encontrei aqui é que quando as pessoas iriam entregar uma carta, pedir um favor para alguém levar, essa pessoa tinha que preencher um requisito importante, que é o requisito da confiança. Ele não iria entregar uma carta a qualquer pessoa, contendo alguma coisa ali, quem sabe até coisas particulares da sua vida, a uma pessoa sem confiança.
Mas quando Deus está no negócio, eu acho linda a palavra de Deus. Não se preocupe não, porque Deus não vai revelar os seus segredos para ninguém, vai chegar intacto. A carta só foi revelada, a Bíblia Sagrada vai dizer, ao anjo da igreja, glorifique e exalta o nome do Senhor, porque Deus não envergonha ninguém, quem envergonha é o diabo, mas ele está repreendido nessa noite. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Honra, glória e louvor seja dada ao nosso Deus. Oh, aleluia, 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 glorificado seja o nome do Senhor. O segundo propósito é mostrar para essas igrejas, os benefícios. Que coisa linda é quando Deus se revela a nós, mostrando aquilo que é benéfico para a nossa vida, aquilo que é bom, aquilo que traz para nós algo maravilhoso, um refrigério. Então, o segundo propósito dessa carta à igreja de Pérgamo é mostrar os benefícios de Deus para essa igreja. E olha só, vai abrir o versículo de número 12, dizendo assim: conheço as tuas obras. Que coisa linda e coisa maravilhosa é quando alguém reconhece algo que a gente faz por ele ou por ela. Agora, imagine o próprio Deus reconhecendo a nossa obra, o nosso serviço, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas pelejas, as nossas labutas, pelo amor ao Evangelho dele, ao serviço do Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa linda e maravilhosa é Deus dizendo: eu conheço as suas obras. Isso é benéfico para a nossa saúde espiritual, porque Jesus está dizendo: eu reconheço tudo que vocês estão fazendo pelo meu Evangelho. Quem sabe você entrou nessa noite e alguém não te reconhece. Glorifique a Deus, porque o teu reconhecimento vem do Senhor Jesus de Nazaré. Aponte assim para o céu e diga: o meu reconhecimento vem do céu. Aponte para o céu e diga: o meu reconhecimento vem do alto. É dele, é dele, é dele, vem do alto. O meu reconhecimento vem do alto, irmão. Ele diz: eu reconheço as suas obras, tudo que você está fazendo para Deus, o céu contempla as obras de vossas mãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O segundo propósito é mostrar os benefícios para essa igreja, e ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Meus amados queridos irmãos, para Deus, para cada um de nós, reconhecermos as obras de nós, aquilo que a gente está fazendo, necessário é andar conosco. Senão você vai dizer: eu conheço o pastor Benedito Chaves na igreja, eu conheço o que ele faz na igreja, eu conheço o irmão fulano de tal lá no serviço, o que ele faz no serviço, mas eu não conheço o irmão fulano de tal na casa onde ele convive. Então, querido, quando o Senhor diz: eu conheço as suas obras, necessário é que alguém esteja vivendo conosco em todo o tempo. Sabe o que Jesus está dizendo? Em todo o tempo Ele caminha e conhece a nossa vida, a nossa história e as nossas obras. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tudo que você está fazendo, Deus está vendo. Tudo que você está fazendo mesmo a sós, Deus está vendo, porque Ele está dizendo: eu estou com vocês, igreja de Pérgamo, 24 horas. Isso é benéfico para a nossa alma e para nós e para o nosso espírito. Gera em nós, querido, uma energia que vem do céu e uma vontade de proceder e prosseguir nessa caminhada. É o Deus da igreja nessa noite que está te dizendo: continua fazendo, porque eu reconheço e eu conheço todas as obras.
porque é Ele que está conosco 24 horas. Mas todos nós não estamos 24 horas uns com os outros, mas Ele está. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Para isso acontecer, nós precisamos entender e compreender os 3 atributos de Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então Deus está dizendo aqui, através dessa carta, Jesus na segunda pessoa da Trindade está dizendo nessa carta, o Espírito Santo está dizendo nessa carta, querido, que Ele tem um atributo que ninguém tem, nem o inimigo, de saber todas as coisas, que é o atributo da onisciência, da onipresença, de estar presente em todas as coisas, e da onipotência, que detém todo o poder. Essa é uma identidade do Deus que nós servimos. Eu não sei se você entrou aqui com uma causa impossível. Eu não sei se você entrou aqui com uma causa que não tem solução. Mas o Deus dos impossíveis está nessa noite para te dizer nessa noite: não se preocupe, eu sou o Deus do seu impossível. Levante a tua voz, adore e exalta o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, não se engane. Eu vou repetir, não se engane com esse pensamento, porque tem gente dizendo: eu não vou no culto de ensino, porque no culto de ensino não tem milagres. Não se engane, porque o Deus do milagre faz milagre no culto de ensino, no culto de libertação, no culto da palavra, no culto de adoração. Aonde Ele está, Ele faz milagre. E nessa noite, apesar de ser um culto de ensino, Ele está nos enchendo da sua santa palavra. Mas Ele tem poder nessa noite de mudar a tua história e mudar a tua vida. Ele é o Deus da sua vida. Glorifique e exalta o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Eu conheço as suas obras. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. De vez em quando a gente se depara com alguns irmãos desiludidos, tristes, magoados, às vezes com determinados pastores, determinados dirigentes. Eu ouço muito isso, que quer sair da igreja, que está magoado, que está triste, não quer mais fazer a obra, porque ele busca reconhecimento do homem. Ele é apenas convencido. Mas o convertido está dizendo: eu estou botando a mão na massa e não quero nem saber, eu quero é fazer a palavra. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus nessa noite. Não existe barreira para convertido, querido. Oh, aleluia. Ele quer ser exaltado, mas pelo Deus, pelos céus que fez todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas, o Deus onipotente. Oh, aleluia. Ele vai prosseguir assim no versículo 12. Aleluia. E diz assim: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Meus amados queridos, o texto está dizendo que existia um grupo ali que não negava, retinha o nome do Senhor e não negava a sua fé. Aguça o seu ouvido aqui. A fé, ela tem duas faces, ou dois lados. Quando a gente pega uma moeda, a gente sabe que a moeda tem duas faces, dois lados. Vamos pegar essa moeda como a fé que Deus deu a cada um de nós. De um lado dessa moeda tem a fé, e essa fé é a fé para conquistar. E nessa mesma moeda, existe o outro lado da moeda, é a fé para suportar. Fé para conquistar e fé para suportar. Escute aqui. Muita gente carrega a fé para conquistar. A fé que ela busca de todas as maneiras alcançar algo da parte de Deus. Porém, todavia, quando o trono de Satanás se levanta na vida dela, ela deixa essa fé sair da sua vida, porque ela não tem a fé para suportar. Ela não suporta a pressão e logo desiste de buscar o que ela tem pedido a Deus.
Nessa noite eu quero acreditar que você que entrou aqui, você não está carregando no seu coração só a fé para conquistar, porque só a fé para conquistar não vai adiantar muito. Você tem que sair daqui com essa fé, a fé para conquistar, mas a fé para suportar. É por isso que existe muitas pessoas hoje fora da igreja, pastor, presbítero, diácono, membro comum, família destruída, oh aleluia, sabe por quê? Porque carregavam apenas a fé para conquistar, mas a primeira pressão do trono de Satanás deixou tudo. Nessa noite você vai sair daqui dizendo: eu entrei com essa fé, mas quero sair com a fé hoje renovada, a fé para suportar. Porque você vê alguém passando tanta prova, tanta luta, o inferno se levantando, mas ela vem para a casa de Deus adorando, glorificando, exaltando, é porque ela carrega a fé para suportar. Oh meu irmão, a fé para suportar é essencial à vida da igreja, porque nós somos bombardeados pelo trono de Satanás constantemente, mas só vai ficar de pé quem carrega essa fé. Levante a tua voz ao céu e diga: Senhor, eu quero sair de hoje, nessa noite, com essa fé que eu nem sabia e está esquecida, está empoeirada. É noite de renovo no aspecto da sua fé. É mais ou menos aquele ditado popular que a gente encontra muito aí: pessoas como fogo de palha, queima rápido, é de pouca duração. Muitas das vezes almeja até uma posição, trabalhar no lugar dentro da casa de Deus, a ocupar uma cadeira, mas é só por um momento, porque ela estava carregando a fé para conquistar aquilo que ela queria. Mas no primeiro levante, ela está dizendo: pastor, eu estou entregando a carteirinha, estou entregando tudo e estou voltando para o banco. Não seja covarde, levante a tua voz ao céu hoje e diga: eu vou prosseguir, vou sair daqui com essa fé. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso? Aleluia! Eles adoravam não só deuses não, tá? Adoravam Nero, Domiciano, que eram imperadores, adoravam pessoas. Você conhece alguém que adora pessoas? Você tem o conhecimento de alguém que idolatra pessoas? Conheço, não diga o nome não, só ore por ele, só ore por ela, porque Deus vai fazer uma mudança tremenda através da sua vida. Seja um instrumento de Deus para a vida dessa pessoa, mesmo que ela não saiba, mas você está de joelho, o céu sabe. Mesmo que ela não tenha conhecimento, mas você está de joelho dizendo: Senhor, muda fulano de tal. Senhor, muda o meu marido, Senhor. Senhor, muda a minha esposa. Vai mudando, porque mudança está no coração de Deus. Ninguém foi chamado das trevas para a luz para ficar do mesmo jeito. Nós precisamos de mudança. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Meus amados queridos, a Bíblia Sagrada aqui vai dizer, nós estamos falando daquilo que é benéfico, daquilo que é bom. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo. Ele está dizendo aqui que eles carregam ainda a fé que existia no seu líder, em Antipas, o bispo Antipas, que ele foi morto, e uma morte cruel. A história diz que existia um bezerro, um touro, melhor dizendo, de bronze. Acendia um fogo dentro desse touro, colocavam pessoas lá dentro para serem mortas, cozidas, queimadas. Foi a morte desse homem. Mas ele morreu, mas não negou a Cristo. Diga para você mesmo: eu posso até perder a vida, mas vou continuar fiel a Deus.
Aleluia. Pode até acontecer qualquer coisa, mas vou morrer e quero um encontro com o Senhor lá no céu. Deus está te esperando no céu de glória. Seja fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Existe uma coroa para os fiéis de Deus, querido. Ele morreu de uma forma triste, de uma forma horrível, horrenda, mas o céu recebeu ele de braço aberto. Oh, glorificado, porque ele não negou, ele retém o nome do Senhor. Agora, olha, o que nós estamos falando? De coisas boas. Essa carta tinha esse propósito, presta atenção nisso aqui. É aquilo que eu falei, não dá para falar tudo, senão a gente vai até 3 da manhã, estou resumindo algumas histórias. O que Jesus está falando aqui, irmão? Ele está dando testemunho, sabe de quem? De Antipas. Ele está dando testemunho do servo dele. É benéfico para a sua vida? Ver o próprio Deus, como falou com Jó, dar testemunho de você na terra e esfregar na cara de Satanás que você é fiel a Ele. Oh, aleluia, oh, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que coisa boa, querido, é Deus olhar do céu e dizer assim, olha, eu dou testemunho de Antipas. Eu testemunho que vocês estão no caminho da fidelidade, sendo fiel a mim. Então nessa noite, querido, o próprio Deus deu testemunha dele, dizendo para ele que eles guardavam a fé do seu antecessor. Porque infelizmente tem pessoas hoje, irmão, que é só alguém sair de perto dele e as coisas já mudam. Quantos testemunhos a gente viu e ouviu de pessoas muitas das vezes que estão como vice-presidente exemplificando do teu lado, e de repentemente a igreja é trilhada nos caminhos retos do Senhor, na sã doutrina, como fala o apóstolo Paulo a Timóteo, e de repentemente o Senhor recolhe o teu servo, e aí vem um segundo, aí você tem notícia, poxa, aquela igreja mudou tudo, agora não podia isso, agora pode tudo. É uma igreja de portas largas, mas a porta do céu continua ainda estreita e apertada é o caminho, e poucos são os que passam por ela, querido. Oh, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, glória, que coisa linda. É o próprio céu, é o próprio Senhor dá testemunho de nós. Terceiro propósito é mostrar o que é maléfico. O terceiro propósito dessa carta é mostrar o que é maléfico. Veja o capítulo 14, versículo 14. Mais algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Meus amados, queridos irmãos, todos nós conhecemos a história de Balaão. Nós conhecemos, sabemos que Balaão era um profeta. E Balaque, rei dos Moabitas, ele vai comprar os profetas, para que esse profeta profira palavras de maldição à nação de Israel. Todo mundo sabe, conhece essa história. Mas a Bíblia diz que ele recebeu uma orientação de Deus, para que ele não fizesse isso. E quando a gente vai estudar, a gente vai ver que quando Balaão, ele tentava amaldiçoar o povo de Deus, saía da sua boca a bênção. Eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Quem recebe essa palavra? Toda palavra de maldição dita a você e a sua família, hoje. Eu não estou falando amanhã não, estou falando hoje. Está sendo hoje derrotada para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda palavra de maldição hoje cai por terra em nome de Jesus. É profético, querido. É um ato de fé. Receba essa palavra em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele recebeu, ele foi pago para isso. Ele recebeu uma quantia para isso. Ele se vendeu. Quantos homens estão se vendendo aí por qualquer coisa? Quantos homens estão sendo corrompidos, querido, pelo dinheiro, pela fama,
Mas nessa noite nós estamos aqui como fiéis do Senhor, não nos corrompemos, não adianta dar dinheiro para a gente, para amaldiçoar ninguém, porque nós fomos chamados para abençoar. A tua boca deve ser um manancial de bênção. Receba essa palavra, glorifica e exalta o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não existe maldição nem encantamento contra Israel, porque tinha um Deus Todo-Poderoso. Receba essa palavra em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus está frustrando os planos do diabo na tua vida hoje. Deus está frustrando os planos do inimigo na tua vida hoje. Por um caminho ele veio, por sete e fugirá de ti. Quantos recebem essa palavra? Tome posse dessa palavra, querido. Oh, aleluia, um caminho de bênção o Senhor está preparando para a tua vida. Oh, aleluia, enganados são todos aqueles que querem derrotar a mim e a você, porque o dono da igreja está vivo e você já falou com ele hoje em oração, e ele está respondendo o que você conversou com ele. Levante a tua voz ao céu, adore o nome do Senhor, porque ele é o Deus que zela para cumprir com a sua bendita e santa palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados queridos, porque é tão importante para nós cristãos não comermos coisas sacrificadas a ídolos. Porque quando a gente come coisas sacrificadas a ídolos, a gente está abrindo uma porta chamada de legalidade, aonde a gente dá legalidade para que esses deuses de D minúsculo interfiram na nossa vida. Então, nessa noite tem duas portas diante de nós: a porta da legalidade e a porta da fidelidade. A pergunta que o Espírito Santo faz a cada um de nós: qual dessas portas você entrou hoje que está aberta? Se você responder, o Espírito Santo de Deus é a porta da legalidade, o Espírito Santo de Deus te convida hoje a fechar essa porta e abrir a porta da fidelidade e continuar sendo fiel até a volta dele. Abra a porta da fidelidade para Deus nessa noite, feche a porta da legalidade, porque aqui nessa igreja existia alguém que abriu a porta da legalidade e comia um sacrifício a ídolos, queridos. E isso não era bom para eles, porque tudo que não é bom Deus nos avisa. Então, mas existia um grupo aqui que estava com a sua porta da legalidade fechada e a porta da fidelidade aberta. Diga assim: eu estou com a porta da fidelidade aberta, porque eu preciso da bênção de Deus sobre a minha vida. Eu preciso da bênção na minha vida. Seja, querido, feche a porta da legalidade na tua casa hoje, para que o seu casamento seja uma bênção. Feche a porta da legalidade hoje no seu ministério, para que o Senhor possa trabalhar de uma forma especial e te dar vitória. Abra a porta da fidelidade e mostre para o Satanás que você tem um Deus que zela, que cuida pela sua vida. Ei, receba essa palavra em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você vai sair hoje daqui diferente, porque a porta da legalidade está sendo fechada. Oh, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E glorificar o nome do Senhor. O 16 diz assim: arrependa-se, pois quando não brevemente virei a ti e contra eles batalharei contra a espada da minha boca. Meus amados queridos irmãos, o Senhor está falando assim: eu estou enviando essa mensagem com o intuito de eles se arrependerem, mas se eles não se arrependerem, eu mesmo vou entrar em cena. E tem uma palavra na Bíblia que diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Porque se você cair nas mãos do Deus poderoso, você vai pedir socorro a quem? Agora, se você cair na mão do inimigo, Deus tira você da mão do inimigo. Mas se cair na mão de Deus, ninguém arranca você da mão de Deus. Deus está dizendo: olha, se vocês continuarem assim, eu mesmo vou intervir. Aqui vai um aprendizado para a gente. Sabe aquele irmão, aquela irmã, aquele crente cri-cri, que você já falou mais de 1000 vezes para ele deixar de fazer algo, e ele continua fazendo? Não briga com ele não. Diga assim: Senhor, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja: Senhor, em tuas mãos eu entrego esse negócio, e deixa que Deus vai cuidar.
E grande será a tua surpresa, porque quando Deus entra, Ele traz resultados positivos. Aí alguém vai entrar na igreja e você vai olhar, meu Deus do céu, aquele irmãozinho é ele mesmo, é ele mesmo. O que foi que aconteceu com ele? Você diga assim, foi o Deus Todo-Poderoso através das orações. Então continua orando, porque Deus atende a nossas orações. Aleluia. E o quarto propósito, as promessas de Deus. Olha, vou encerrar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele a quem receber. Em poucas palavras, quando no tribunal antigo alguém entrava para ser julgado, se colocava duas pedras diante da pessoa, uma pedra na cor preta, outra pedra na cor branca. No final do julgamento, se aquela pessoa recebesse a pedra branca, significava dizer que ele foi absolvido, não tem nada que pese contra ele, ele está inocente para seguir a sua caminhada. Mas se ele for condenado, é colocado na mão dele uma pedra preta, dizendo: você está sendo condenado pelas suas ações, aquilo que você fez. Então Jesus está fazendo uma promessa, que aqueles que continuarem fiéis a Ele, Ele vai entregar uma pedra branca na mão daqueles que são fiéis. Essa é a maior esperança nossa, é levantar a nossa mão e dizer: Senhor, cadê a minha pedra branca que Tu me fez promessa lá na terra? Oh, receba essa palavra em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele tem uma pedra branca para te absolver, sabe por quê? Porque você retém o nome dEle, não negaste o nome dEle, você andou fiel nessa terra, e naquele grande dia Ele te entregará uma pedra branca. E diz, querido, que não é só a pedra branca, ele vai dizer que nessa pedra estará o nosso novo nome. É Ele que vai fazer isso. Eu poderia estar nesse contexto, mas não tem mais tempo. Mas você precisa entender que a pedra branca não está na mão de nós, a pedra branca está nas mãos de Deus. Se você quiser receber essa pedra, é só ficar na posição que Deus te colocou. E que posição é, pastor? Fiel a Deus. A conclusão, a conclusão é essa: é muito importante para Deus nossa fé, nosso testemunho e a nossa fidelidade. Essa é a conclusão: fé, testemunho e fidelidade. Esses 3 pontos elementares aqui, que a igreja de Pérgamo ouviu do dono da igreja. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra. Amém. Quanto espera receber essa pedra branca e o novo nome, amém? Ninguém mais vai te condenar. Nenhuma condenação há